Nós, como bem-vinda, viu, irmã Isabel? Bem-vinda. Obrigado, Dom Vicente. A missão sempre faz a gente se encontrar. Que bonito. Hoje e amanhã. Se permitirem, viu? Quantos participaram ontem? Silvana, do... 240, 250 pessoas ontem. Glória a Deus. Nós temos muitos pecados, viu, irmã Isabel? Mas temos algumas qualidades, entre as quais a nossa comissão bíblico-catequética, liderada pela Maristela, né, Maristela? Isso, pelo Padre Erickson. Bem assessoradas pelo Padre Erickson. Professora, irmã Carmen. Irmã Carmen, a Conceição. Conceição, a vice. Muito bem. Então, hoje vai falar, irmã, sobre o Novo Testamento, né? Ontem foi sobre o Primeiro Testamento. Muito bem. Se quiser começar, viu? Faça uma oração que prepararam. Eu só dou as boas-vindas, tá bom? Obrigada, Dom Vicente. Então, nós vamos iniciar a nossa... Quer falar comigo um dia? Não quis vir? Sobre aquele projeto das mães, dos padres? Ah, foi desmarcado o horário. Vai ser reagendado. Depois a gente combina. Quem cancelou? A Adriana pediu para reagendar. Ah, é? Eu estou sempre às ordens, viu? Né, Silvana? Aqui, eu estou aqui. O senhor gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar? Não. Vocês rezam do jeito que vocês sabem, que a oração de vocês vale mais do que a minha. Muito bem. Então, vamos iniciar, então. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha no nosso meio hoje, que nos ajude nesta noite. Espírito Santo, tu que viestes dos céus aberto do Pai, e que permaneceste conosco em Jesus, tu que habitas pela fé nos nossos corações, abre-nos à palavra. Seja a nossa inteligência e a nossa vontade terreno bom, onde tu possas trabalhar com liberdade, de modo que a nossa vida seja sinal eloquente da tua caridade. Amém. Amém. Então, nós vamos fazer aqui a nossa Lectio Divina, com a nossa leitura do Evangelho do dia, Mateus 11, versículos 25 a 27. Nesta leitura, nós observamos a oração de Jesus, a quem ele se dirige e o que ele expressa a partir desta leitura. É o primeiro passo da Lectio Divina, que é a leitura. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, algumas reflexões a partir desta leitura. Uma leitura curtinha, uma leitura breve. Então, nesse
de hoje, Jesus está em oração. Jesus louva o Pai, porque o reino louva, porque revelando o reino a uns, o Pai esconde a outros, os sábios e entendidos. E o que é que está vendo com os sábios e entendidos? Isto é, com os estudados, os professores da lei, os que se sentiam conhecedores da palavra de Deus? Estes fecham o coração. Não conseguiam ver em Jesus de Nazaré a revelação do Pai amoroso e fiel, que fez aliança com Israel. Enchem o peito de presunção de que já sabiam tudo, e de inveja, sentindo-se ameaçados pela popularidade de Jesus, por seus ensinamentos e por seus milagres. Embora Jesus pregasse para todo mundo, a todos procurava iniciar no reino. Via-se cercado de gente simples e pobre, pecadores e sofredores. Os grandes também se aproximavam, mas quase sempre para censurar, para tentar coibir a sua palavra, para desafiá-lo. Estes tentavam desmoralizar o seu ministério, ou encontrar motivo para denúncias e perseguições. Os grandes fecharam o coração. Os pequenos abriam-se à obra de Deus. É o que Jesus está vendo, e é por isso que está louvando a Deus. Já no segundo passo da nossa oração, nós temos a nossa meditação. O que esse texto quer dizer para nós hoje? Para compreender a proposta de Jesus, Jesus rezou publicamente, louvando o Pai, porque este estava revelando o reino aos pequeninos, aos simples, e o estava revelando por meio do Filho. Em Jesus, reconhecemos a bondade e a misericórdia do nosso Deus, atuando em favor do seu povo. Os grandes fecharam o coração. Os grupos de poder rejeitaram Jesus. Os pobres, os pecadores, aproximam-se dele, acolhendo o reino que ele anunciava. A lógica de Jesus é a lógica do Pai. Ele acolhe os pequenos. A lógica de Jesus deve ser a nossa também. Valorizemos os pequenos, pois o reino é deles. Tornemo-nos pequenos. Sejamos solidários com eles, se quisermos ter parte do reino. No terceiro passo da nossa oração, nós temos a oração. O que o texto nos leva a dizer a Deus. Então, nos coloquemos aqui em momento de silêncio, em momento de oração. Senhor Jesus, na oração que nos ensinastes, pedimos ao Pai, venha a nós o vosso reino. Tu nos ensinastes a rezar assim, para que entendamos que o reino não é uma conquista de nossas obras, de nossa inteligência ou de nossa santidade. O reino vem a nós por pura bondade e graça de Deus, nosso Pai. E és tu, Senhor Jesus, que nos revelas o Pai, que nos comunicas o seu reino, sua presença amorosa em nossa história. Venha a nós o vosso reino. Amém. Terminando a nossa oração, nós temos a contemplação. Qual o nosso olhar a partir da palavra? Procuremos descobrir o rosto divino do homem nos nossos catequizandos, em suas famílias, em nossa família, na nossa comunidade paroquial e nas pessoas do nosso círculo de convivência, especialmente as mais simples, louvando o Pai por sua revelação aos simples e humildes.
Este é um momento, né, que nós fizemos da nossa oração. Agora nós vamos receber aqui a irmã Isabel. A irmã Isabel, ela possui graduação em filosofia pelo Centro Universitário de Assunção, graduação em licenciatura em filosofia pelo Centro Universitário de Assunção, mestrado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica, mestre em aconselhamento social pela University South Australia, Hong Kong. Atualmente, a irmã Isabel é assessora nacional da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia prática, atuando principalmente nos seguintes temas: tradições sagradas, resistência, poder pastoral, Papa Francisco, povos originários, histórias sagradas e Antigo Testamento. Atuou por 3 anos junto ao povo ticuna, na Diocese de Altos Solimões, no Amazonas. Compôs o manual catequético a partir das histórias sagradas com a Bíblia. Religiosa da Congregação das Missionárias da Imaculada, OPIME, irmã Isabel estava atuando na Diocese de Santo Amaro quando recebeu o convite para trabalhar na assessoria da Comissão para Animação Bíblico-Catequética, ao lado do padre Jamison de Sá, na CNBB. Seja bem-vinda à nossa diocese, irmã Isabel. Dom Vicente está aí também para te acolher, a diocese está de braços abertos, e eu passo a palavra aí agora para a senhora. Dom Vicente, o senhor quer dizer alguma coisa para os catequistas que estão aqui hoje? Muito obrigado. Então, mais uma vez, bem-vinda, irmã querida Isabel. Eu me lembro de você por seu espírito missionário, quando a gente, como bispo referencial, recém-chegado do Paraná, estou aqui há 11 anos, no Regina Sulum, justamente aqui em Jundiaí, a gente era bispo referencial que acompanhava, em nome dos bispos do estado de São Paulo, a equipe, né, da ação e animação missionária, o Conselho Missionário Regional Comiri, e você fazia parte, me lembro bem, a saudosa coordenadora, né, que nos deixou, infelizmente, Fatmília, né, e a Margareta daqui da Diocese, e entre tantos credenciais, nossa, uma vasta coleção de cursos que você fez, e, enfim, de conhecimentos que adquiriu ao longo da sua vida, né, irmã? Também, né, irmã, se ofereceu e fez parte de uma comunidade interreligiosa que foi trabalhar na Amazônia em nome da Igreja do Sulum, de Estado de São Paulo. E uma vez, acho faz uns 5... Não, quando foi a Copa do Mundo aqui na Alemanha, aqui no Brasil, né, irmã? Acho faz... Aquela Copa do Mundo foi, enfim, 2012, enfim. Eu visitei, eu e o padre, qual é o nome dele? O padre, que era subsecretário, e visitamos você em Tabatinga, né, irmã? Esse trabalho com os índios que você fazia. Então, acolho você com muita alegria. Que bom que aceitou de animar os nossos e as nossas catequistas hoje e amanhã. Não vou demorar muito para não tirar tempo precioso, né, quando vai partilhar sua sabedoria. Que bonito, queridos catequistas também, coordenadores, né, nível diocesano, também em nível das 11 regiões pastorais que nós temos. Que bonito que este evangelho fala muito bem, que devemos agradecer a Deus porque o Senhor nos escolheu, nos convocou, nos elegeu sem merecimento, e a nós nos revelou os mistérios do reino. Que bonito.
tudo aquilo que aprendeu do Pai, né? No prólogo de São João, fala que Jesus estava quase que no peito do Pai, ouvindo, como o apóstolo bem-amado, na última ceia, estava ouvindo o pulsar do coração de Jesus. Jesus de São João, ele escutava o pulsar do coração do Pai e revelou os seus mistérios a todos nós, aos pequeninos, simples. Deus seja louvado por isto. E nós que recebemos os segredos do reino, nós não queremos guardar para nós esta riqueza, esta experiência da pessoa de Jesus em nossa vida, né? Mas como catequistas, queremos fazer ressoar esta experiência do amor de Deus, dos segredos do reino, no coração dos catequizandos, nos vários níveis. Então, que bonito, tenhamos um coração simples, humilde, como disse o Senhor, porque os autossuficientes, os que acham que sabem tudo, os que acham que não precisam de formação, nossa, uma semana de segunda até sexta-feira, já sei de tudo, não. Os mais simples, os mais humildes, são aqueles que mais tenham condições de receber os mistérios do reino. Então, irmã Isabel, seja muito bem-vinda. Deu muita lembrança lá em Brasília ao Janison, que também convivi com ele, conheço muito o seu colega na assessoria da Comissão Bíblico-Catequética, né? E a vocês, catequistas, perseverem firmes nesta semana catequética. E amanhã, talvez, se o Erickson mandar o link, posso também saudar vocês também amanhã, como na sexta-feira, quando teremos o padre Alberto, lá de Roma, que vai falar conosco, com vocês. E mais uma vez, que Deus abençoe vocês, seus familiares e seus catequizandos, para que, com coração humilde, simples, possamos acolher o que Deus vai nos falar hoje, pela voz, pelo coração da nossa irmã Isabel. Tenham todos um bom encontro, quando a irmã vai falar sobre o Novo Testamento, o Segundo Testamento. Sempre eu acho, de acordo com o tema do mês da Bíblia, né, irmã? Não, sobre isso. Amanhã. Amanhã falaremos do tema do mês da Bíblia. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigado, Dom Vicente, pela acolhida. Depois, de mansinho, como entrei, vou sair, viu, irmã? Obrigada, Dom Vicente. Obrigado. Então, saúdo também a todos vocês catequistas que estão aqui nesse encontro virtual, nessa bela iniciativa, e agradeço vocês. Começo com uma palavra de agradecimento, porque neste ano e meio de pandemia, vocês catequistas se reinventaram para poder continuar anunciando Jesus Cristo em tempos tão difíceis. Tiveram que criar novos métodos, novos jeitos de entrar em contato com seus grupos, de catequizandos, enfim. Que bom que vocês perseveraram e continuam cuidando da sua formação. Então, vamos entrar no tema dessa noite. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Então, o tema escolhido, Segundo Testamento, né? Nessa semana catequética que vocês estão acompanhando, vocês já tiveram o Padre Tarley na primeira noite, ontem o Antigo, o Primeiro Testamento, né? Então, a palavra testamento, vocês escolheram o segundo, né? O novo também, né? A palavra testamento, a igreja adotou esse conceito, esse termo, que significa aliança, né? Aplicado à Sagrada Escritura, então o termo testamento, que ele pode ter outros na nossa cultura, né? Mas na Bíblia ele se refere aos escritos que dizem respeito ao plano de salvação que Deus revela à humanidade.
Então, é esse testamento, essa aliança que Deus mantém na história. Então, essa aliança Deus estabeleceu com o seu povo escolhido, é mediada pelos patriarcas, né, no Antigo Testamento, no primeiro, por Moisés, profetas, pelos mestres, por sábios. Então, o Segundo Testamento é essa aliança que se cumpre, que finaliza, né, por seu Filho enviado. Então, os primeiros escritos do Segundo Testamento, né, é um tema muito amplo, né, então eu pensei como falar disso para vocês, então eu vou fazer aqui um recorte, vou contextualizar o Segundo Testamento, dentro da história da salvação. O Segundo Testamento está em continuidade com o primeiro, que vocês viram ontem, né? Então, quando a gente fala dos escritos, né? Então, as cartas paulinas compõem o Segundo Testamento, que foram a primeira parte a ser escrita, né? A carta aos Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses, 1º e 2º Coríntios, são situados como os primeiros escritos, antes do Evangelho, né? Então, é importante recordar que também para o Segundo Testamento, as tradições orais, assim como no Primeiro Testamento, elas surgem antes das fontes literárias, né? Antes da gente ter as cartas de Paulo escritas, os evangelhos, o Apocalipse, as cartas de Pedro, né? As cartas pastorais, teve toda uma experiência de vivência cristã antes que isso fosse escrito. Então, vamos ver o contexto que antecede o Segundo Testamento. Jesus Cristo, ele não veio como um estranho na história do seu povo. Ele fez e agiu de acordo com aquilo que o povo do seu tempo podia compreender, né? Porque já tinham toda uma expectativa e uma experiência e uma caminhada de fé. E Jesus entra nesse contexto dando sentido, né? Se nós temos discípulos, apóstolos, que durante a sua vida, seu ministério na Galileia, na Samaria, até chegar em Jerusalém, conseguiu perceber que Jesus era o Filho de Deus, é porque o coração deles, a sua história, a sua mentalidade, as suas expectativas, se corresponderam naquilo que Jesus veio anunciar e fazer. Então, fez sentido, segundo as suas escrituras, segundo a sua tradição, segundo o momento histórico que estavam vivendo. Então, isso é extremamente importante a gente perceber, porque Jesus entra na história da salvação assumindo com plenitude tudo aquilo que o seu povo estava vivendo. Então, o Segundo Testamento, ou o Novo, ele surge em continuidade com o Primeiro Testamento. Os últimos anos do pós-exílio, também chamado Segundo Templo, teve uma grande influência no Segundo Testamento. Então, aquilo que o povo escolhido viveu nos 2 últimos séculos antes do nascimento de Jesus, preparou o terreno para o Segundo Testamento. Então, o Segundo Templo é chamado Segundo Templo, esses últimos séculos, né, depois que parte de Israel foi para o exílio, voltou, né, perderam a sua terra, perderam o seu reinado, né, se tornou um país, um povo dependente dos estrangeiros continuamente, né? Então, esse período que marca o pós-exílio é chamado Segundo Templo, que é o período que prepara o Novo Testamento, né? Então, a restauração do judaísmo depois da reconstrução do Segundo Templo. Porque com a chegada da Babilônia, com o exílio, o primeiro templo que Salomão construiu foi destruído. E no pós-exílio foi um longo processo
o povo retomou a reconstrução do templo. E isso teve um impacto na vida religiosa, social, cultural do povo escolhido. Esse período de reconstruir o segundo templo, que foi diferente do primeiro, e ao mesmo tempo passar por toda essa experiência de manter a fidelidade, a sua tradição, a sua fé em Deus, sendo muitas vezes hostilizado por aqueles países que dominou a Palestina. Então, esse período chamado de Segundo Templo, ele moldou o pensamento religioso, cultural e social do povo escolhido, que terá uma grande influência no tempo de Jesus, né? Então, as fontes literárias nas quais se fundamentam o Novo Testamento e outras tradições contemporâneas aos evangelhos evidenciam que Jesus realizou seu ministério em um contexto no qual as diversas expectativas messiânicas eram muito presentes nos vários grupos do judaísmo do primeiro século. Então, quando a gente lê no Evangelho, saduceus, zelotas, né, herodianos, todos esses grupos, os escribas, né, eles não se formaram no tempo de Jesus. Eles se formaram no segundo templo. Então, e cada grupo tinha a sua expectativa de como seria o Messias. E até por conta disso, né, dessas diversas concepções acerca do Messias, é que muitos não acolheram Jesus. Alguns não conseguiram identificar em Jesus como aquele Messias que eles interpretavam, que eles esperavam. Então, nesse sentido, a literatura neotestamentária indica que Jesus e seus discípulos conheciam as Sagradas Escrituras, interpretavam, né? Conhecia, interpretava, lia com uma lente, né? Com a ótica do judaísmo que se formou no segundo templo, sobretudo nos 2 últimos séculos que antecederam o nascimento de Jesus. Então, era um cenário, né, em que havia uma ampla variedade de concepções acerca do que era o reino de Deus, né? E os evangelistas, todos os 4, eles apresentam cada um ao seu modo que o projeto de reinado messiânico proposto por Jesus é o cumprimento das Escrituras. Então, o segundo ou o Novo Testamento, na visão de todos os escritores do Novo Testamento, os evangelhos, 4 evangelhos, as cartas de Paulo, enfim, o Novo Testamento inteiro, eles viram em Jesus aquele que veio cumprir tudo que estava no Primeiro Testamento. Tudo que Jesus realizou evidenciou que, de fato, ele era aquele que o povo esperava. Enquanto no judaísmo a esperança messiânica tinha uma perspectiva restrita de uma restauração da nação de Israel, sobretudo na questão política, né, eles esperavam que o Messias fosse trazer a independência econômica e política, né? Por isso não conseguiram ver em Jesus o Messias. O cristianismo, ele possui uma interpretação convergente quanto à realização das Escrituras, unicamente na pessoa de Jesus. Então, o que distinguiu, desde o início, o cristianismo e os escritos sagrados nossos, né, o Novo Testamento, da Escritura judaica, é que os cristãos conseguiram ver na pessoa de Jesus o cumprimento de tudo o que a lei de Moisés e os profetas anunciaram. Então, o judaísmo do segundo templo, ele era um fenômeno complexo e plural, no sentido que tinha muitos grupos de judeus que buscavam e pensavam coisas diferentes, né? Como na nossa igreja, nós temos grupos
né? Que é mais da transformação social, outros grupos mais voltados para a espiritualidade. Nós também, na nossa igreja, mesmo hoje, nós não podemos dizer que somos unânimes no sentido de termos uma única visão de igreja, de pastoral, de evangelização, né? E no judaísmo, muito mais. Então, a princípio, né, constituía-se de um conjunto de doutrinas e práticas religiosas que mantinha a identidade religiosa do povo escolhido. Ora, os últimos 5 séculos depois do pós-exílio, Israel foi dominado pela Babilônia, pela Pérsia, pela Macedônia, pelo Império Romano, e cada dominação trazia a sua religião e a sua cultura, e era o poder dominante. Então, o povo de Deus se viu nessa situação, né, de dominação consecutivas, de imposição cultural, religiosa, política, econômica. E como no meio dessa tempestade, né, como manter a identidade religiosa e não perder a identidade? Até mesmo porque no exílio, quando o povo foi para o exílio, nem todos retornaram. Então, nós tínhamos as comunidades judaicas da diáspora. Nem todos estavam na Palestina. Estavam espalhados, tinha comunidade de judeus até no Egito. Então, como essas comunidades que estavam distante do templo mantinha a identidade religiosa? Então, era a centralidade do estudo da Torá nas sinagogas. As sinagogas que Jesus frequenta, elas já existiam no segundo templo. Elas nascem, a sinagoga nasce no segundo templo, e elas vão ser extremamente importantes para a catequese. A palavra sinagoga quer dizer a casa da palavra. E nós temos inúmeras referências que Jesus frequentava a sinagoga. Ele frequentava a sinagoga de Nazaré, de Cafarnaum, né? Então, Jesus, como judeu, ele nasce nesse contexto e ele tem um grande respeito. É na sinagoga que muitas vezes Jesus vai ensinar a palavra, interpretar a lei de uma nova forma. Jesus atualiza a Torá. Então, a oração cotidiana e o templo, né, tudo isso teve um papel muito importante na vida religiosa do judaísmo primitivo. Nós chamamos judaísmo primitivo aquele judaísmo que surge depois do pós-exílio, que quer dizer que toda a comunidade do povo de Deus, seja na Palestina ou fora, tinha uma mesma identidade como povo. Tinha as mesmas tradições, estudava as mesmas escrituras, então isso deu uma identidade de povo. Israel teve que buscar essa identidade, né? Como distante do templo, distante da terra, ter o vínculo e se sentir povo de Deus. Então, as sinagogas se espalharam por todos os lugares onde existiam comunidades judaicas, né? E no entanto, esse judaísmo ele sofreu profundas mudanças com a expansão das sinagogas e a destruição depois do segundo templo, né? Que aí já é o judaísmo não mais primitivo, o judaísmo no seu pleno desenvolvimento. Porque depois também o segundo templo foi destruído depois, né? No ano 70, bem depois da morte de Jesus, né? O templo foi novamente destruído, o segundo templo, e aí não se reconstruiu mais. Então, tudo isso teve uma grande influência no judaísmo, mas também no cristianismo. Porque, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o Apocalipse, foram livros escritos depois da destruição do segundo templo, né? Então, a formação dos vários grupos presentes no judaísmo do segundo templo, como os fariseus, os saduceus, os zelotas, os essênios,
eram muito atuantes durante o segundo templo. Então, quando Jesus nasce, ele já nasce nesse contexto que o judaísmo estava dividido em todos esses grupos. E cada um, né, viam o Messias à sua maneira. Né? Para os saduceus, o Messias seria alguém da família de Davi. Para os zelotas, o Messias seria alguém que enfrentaria numa guerra armada o poder opressor e faria com que os tiranos fossem embora. Os fariseus eram zelosos pela lei. O Messias seria alguém, né, que na sua integridade, na sua inteireza, ia manter todos os costumes, as regras, né, aquilo que estava na lei, aquilo que foi se ajuntando, se somando na lei, né? Os essênios eram uma comunidade espiritual, então que o Messias ia ser alguém misericordioso, que ia trazer a paz. Então eles fogem, né? Os essênios vão formar comunidade fora da cidade, vão para os desertos, né? Então esses grupos, é muito importante a gente entender que esse é o contexto do Segundo Testamento. É nessa realidade que Jesus chega assumindo tudo, né? Toda essa realidade. E Jesus, ao começar a sua missão, ele tem plena consciência que é nessa realidade que ele deve anunciar o reino de Deus. Então, ele tem que fazer sentido o anúncio da boa nova e a sua ação tem que fazer sentido nesse contexto. Né? Então, ele não chega como alguém de fora, trazendo uma proposta que não tem nada a ver com a situação do seu povo. Não. Jesus mergulha plenamente nessa realidade. Né? Então, a reconstrução do segundo templo de Israel no pós-exílio pode ser considerada como o advento de uma nova etapa na história do povo judeu, tanto no sentido religioso como no cultural. Né? As práticas religiosas, né, mesmo do preparo da comida, as tradições, né, de como abater um animal, as festas litúrgicas da Páscoa e as outras festas importantes, as vestes, os rituais de purificação antes das refeições. Então, tudo isso fazia parte, né, de práticas religiosas. Por isso que nós vamos ver Jesus sendo questionado, o sábado, né? Então, o sábado também, a observância do sábado, ela se tornou extremamente rigorosa para os judeus da diáspora, de todas as comunidades espalhadas, né? A observância do sábado era extremamente importante porque dava uma identidade, né, ao povo judeu vivendo no meio dos outros. Então, Jesus, né, por que Jesus vai ser questionado por alguns judeus radicais? Porque daria a impressão que fazer algo, né, uma cura, era considerada por alguns como trabalho, então vão questionar Jesus, porque Jesus estaria ferindo algo que era parte essencial da identidade do povo judeu, né? Que se desenvolveu fortemente nesse segundo templo. Então, essas ideias e instruções que foram sendo elaboradas durante esse período formou a base do judaísmo enquanto religião, mesmo depois da era cristã e mesmo até hoje, né? Foi um período tão forte de formação da identidade de um povo e isso marca o judaísmo até hoje, né? Então, enquanto no pré-exílio, ainda quando Israel tinha a sua terra, tinha o seu rei, né? Habitando na terra que tinha conquistado, dando um profundo senso de pertença, de povo escolhido, de estar na terra que Deus deu. No período do segundo templo, os judeus se encontram numa situação de total dispersão.
perdeu seu território para as dominações estrangeiras, então teve que buscar um novo sentido de pertença a Deus. Agora não é mais a terra, não é mais porque temos um rei que Deus ungiu, é uma outra realidade que nos faz sentir povo escolhido. Então, muitos permaneceram na Babilônia, outros, né, ao regressarem do Egito, do exílio, migraram para outros lugares da região do Mediterrâneo, no mundo grego, né, devido às profundas reviravoltas políticas que sucederam à Palestina. Então, assim, gradualmente o judaísmo se define como uma comunidade religiosa e não mais como uma nacionalidade. Então, isso é muito importante. Por quê? Jesus vai assumir, né, esta mentalidade. Jesus vai constituir um discipulado não mais vinculado a uma nação, mas como uma comunidade religiosa que tem a sua identidade. E o cristianismo vai se afirmar nessa mentalidade, sobretudo quando o cristianismo se expande para o mundo pagão. Então, o judaísmo primitivo manteve os rituais de sacrifício no templo, mas instituiu a sinagoga como um lugar de oração e elaborou novos rituais, né? Na sinagoga também se tornou o lugar da recitação e o estudo das escrituras, dos salmos, né? Os escritos sagrados desse período foram objeto de constante estudo e meditação. Então, o judaísmo do Segundo Templo colocou a centralidade da sua identidade de povo e do seu agir nas escrituras. Foi um povo que, apesar de estar disperso, espalhado, buscou, né, pautar a sua vida e mostrar que era um povo de Deus, que tinha sua fé no Deus único, que tinha um modo de agir, uma moral, uma ética pautada nas escrituras. E nós vamos perceber que esse amor às escrituras, ele vai, né, fazer parte da identidade cristã. O que fizeram os evangelistas, Paulo apóstolo, Pedro, João, né, a literatura joanina, eles vão reinterpretar os estudos sagrados à luz da ressurreição de Jesus Cristo. Dou aqui um exemplo, né? O ano passado, o tema do mês da Bíblia foi o Deuteronômio. O Deuteronômio, ele aparece em vários livros da Bíblia, também no Levítico, no Êxodo, e assim e nos profetas, né? O cuidado com o empobrecido. Cuidar dos pobres era uma característica do povo judaico. O povo escolhido sempre lembrou que foi escravo, que foi pobre, então fazia parte da espiritualidade, né, do povo judeu, o cuidado ao empobrecido. Só que esse cuidado ao empobrecido vai sendo trabalhado na catequese e atualizado na Sagrada Escritura. E como que Jesus, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ele atualiza o cuidado com o pobre? Quando ele conta a parábola do pobre Lázaro e do homem rico, Jesus está fazendo aqui uma exegese do cuidado com o pobre que está lá na Sagrada Escritura. Então, o Novo Testamento, ele faz toda uma releitura da Sagrada Escritura na perspectiva que Jesus é o Messias enviado, que nele se cumpriu todas as Escrituras, e a partir da sua morte e ressurreição se reinterpreta todo o Primeiro Testamento. Então, mas por que os evangelistas tiveram esse cuidado? Porque eles, sobretudo, aqueles que eram de origem judaica,
tinham essa profunda vivência de conhecer as Escrituras profundamente, de frequentar a sinagoga. Então, se nós estamos aqui falando da catequese hoje, né, a sinagoga era o lugar da catequese. A centralidade, né, da catequese eram as Escrituras. Porque nesse segundo templo, todo judeu tinha familiaridade com a Sagrada Escritura, não era para alguns, era para todos. A sinagoga foi uma das formas de levar a oração, o estudo, a meditação das Escrituras para todos, né? Então, conhecer as Escrituras passou a ser uma nova forma de adoração, né? Que não podia mais se fazer no templo, mas se fazia na sinagoga, né? Então, além disso, o estudo e a oração cotidiana se tornaram parte da piedade religiosa praticada pela liderança religiosa de Israel. Não era o terço que as pessoas repetiam, mas eram salmos, partes de salmos, parte da Sagrada Escritura. Então, o povo judeu tinha essa profunda familiaridade com a palavra de Deus. Então, as sinagogas tiveram um papel muito importante, e aí ao redor das sinagogas aparecem os mestres, por isso Jesus vai ser visto como um mestre, que ensina com autoridade as Escrituras. Ele sabia interpretar corretamente as Escrituras. E Jesus tinha um profundo conhecimento das Escrituras. Então, os mandamentos da Torá foram elaborados e expandidos, possibilitando que cada judeu tivesse a oportunidade de demonstrar a sua fidelidade a Deus. Então, enquanto no pré-exílio a piedade religiosa de Israel era centrada na família e no povo, no segundo templo, devido a essa circunstância de dispersão, passa a ser expressa na comunidade, mas também individualmente. Então, cada judeu tinha que conhecer as Escrituras, saber repetir versículos, partes de salmo, cantar os salmos, não é? Então, memorizar toda a Torá. Quando se fala da Torá, é todas as Escrituras, né? Então, grande parte da literatura desse período foi influenciada por essa situação política que afetou Israel, né? Então, desde o exílio até o nascimento de Jesus, os judeus foram submetidos ao governo de 4 grandes potências estrangeiras, situado ao longo de suas fronteiras, né? Então, esses reinos permitiram diferentes níveis de liberdade e também exerceram muita opressão. E nesse contexto de falta de liberdade, surgiram vários escritos dentro do judaísmo, fortemente influenciado pelo pensamento religioso dessas nações. Sobretudo o simbolismo que tem na Bíblia, né, se adota muito desses povos, né? Então, grandes temas da literatura judaica do segundo tempo vão falar do julgamento dos gentios, que Deus, nos fins dos tempos, vai julgar. Então, toda essa mentalidade, essa concepção, quando Jesus exerce o seu ministério, estava, né, povoando a mente do povo judeu, né? E essa ideia, esse desejo de restaurar a nação judaica, né? Eles esperavam que aconteceria um futuro, né? Um reino teocrático, a vinda de um Messias que ia dar liberdade religiosa e política, né? Portanto, para uma melhor compreensão da literatura apocalíptica que surge nesse tempo, né? É muito importante a gente considerar todo esse sentido, esse conceito histórico, né? Os escritos apocalípticos do Antigo Testamento surgem no final, nos 2 últimos séculos. E é por isso que nós vamos ter um Apocalipse também no Novo Testamento, né? Então, toda essa realidade povoou a mentalidade. Eu sei que o texto, por exemplo, de discípulos de Emaús, por que aqueles 2 discípulos estavam tão decepcionados
né? Nós esperávamos que ele ia restaurar Israel. Então, aqueles 2 discípulos de Emaús, eles esperavam um Messias que, além de ser um mestre sábio, né, religioso, mas fosse também um Messias que fosse libertar Israel do poder do Império Romano. Então, por isso que a gente precisa entender todo esse contexto para entender o que aconteceu, né, com os discípulos de Jesus diante da morte. Então, em um contexto histórico de constante mudança, disputa por hegemonia política, esse anseio por essa liberdade cultural e religiosa, né? A expectativa de autonomia política alimentou as esperanças do povo judeu na Palestina. Então, assim, era cada vez mais crescente a esperança de um Messias prometido que iria interceder por seu povo. E como no período do segundo templo, nenhum soberano, nem mesmo os asmoneus, que eram judeus, né, foi da linhagem de Davi, alimentou-se a esperança que o Messias espiritual viria para guiar o povo, né, para a verdadeira retidão, restaurando e reconciliando as relações entre Deus e o ser humano. Então, quando Jesus nasce, né, há toda essa esperança que Deus não abandona o seu povo, assim como ele no passado enviou Moisés, Josué, juízes, profetas, sábios, Deus não abandonaria o seu povo. Então, quando Jesus nasce, há uma grande esperança, uma grande expectativa que alguém muito importante será enviado por Deus para dar direcionamento ao seu povo. Então, uma das características dessa época são os contrastes com a cultura grega e a influência de diversos aspectos na sociedade judaica, né? Judá, né, cresceu muito, era no tempo de Jesus, né, levando em conta os altos tributos, era uma região muito próspera, né? Muitos judeus esperavam ter benefícios, mas quando chega a dominação cultural grega, por meio dos romanos, não acontece nada de bom para o povo, né? Então, nesse período que eles tinham esperança que a vida melhorasse, né? Emerge uma nova fase de transição histórica do judaísmo, né? Qual foi um fenômeno crescente na diáspora, fazendo com que muitos judeus se dispersassem ainda mais para o mundo grego, que aí nós vamos encontrar Paulo, né, a missão de Paulo encontrando com os judeus totalmente disperso por todo o mundo mediterrâneo, né? Então, devido a essa realidade de dispersão, a distância geográfica do templo, né, a expansão das sinagogas, e a importância do estudo da Torá nesse período, surge a classe dos escribas, inicia-se a seleção dos livros que pertenciam ao cânon das escrituras, né? Então, foi um momento de muita riqueza, de muita produção literária nas escrituras, né? O livro de Daniel é escrito nesse período, de Zacarias, né? Os livros de tradição da literatura profética vai se transformando em textos muito simbólicos, que nós chamamos a literatura apocalíptica, o livro dos Macabeus, né? São todos desse período, né? Então, sob o aspecto político e religioso, é possível estabelecer, assim, uma fase de um longo período, né? Do segundo templo, todo esse período que antecede e que coincide com o tempo que Jesus nasce, né? Mas no aspecto religioso, a gente não pode datar como o período, né? A gente pode datar o período que os persas dominaram, que Israel, os macabeus tiveram uma independência, né? Que Roma governou, mas no aspecto religioso, né? A gente percebe que há uma continuidade do Antigo Testamento para o Segundo Testamento, né? E o judaísmo sinagogal do tempo de Jesus
né, particularmente sobre a interpretação das expectativas messiânicas, é um conceito de reino de Deus que se desenvolve lá em Daniel, né, na literatura apocalíptica do livro Daniel. Então, o último século do Segundo Templo foi um período rico, muito significativo para a história, foi o que preparou o terreno para o Novo Testamento. Então, foi uma época em que surgiram muitos grupos, né? Então, os fariseus surgem ali, os saduceus, os essênios, a comunidade de Qumran, sicários, zelotas, nós vamos encontrar esses nomes, né, frequentemente no Novo Testamento. Então, o número de sinagogas aumentou por todos os lugares, e então surgiram essas orações litúrgicas, o estudo das escrituras foi difundido entre todas as classes populares e leigas, né? Então, no que se refere aos escritos sagrados, pode ser chamada uma idade de ouro, os últimos séculos, né? Pois se produziu uma rica literatura em grego, que absorveu as tradições judaicas por meio de uma intensa interação com o ambiente cultural helenista, né? Por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, né? Então, aí termina, esse judaísmo termina com a destruição do Segundo Templo, né? Então, o cristianismo, o Segundo Templo, ele herdou da tradição judaica essa concepção de que a soberania de Deus transforma a situação de sofrimento em bênção. Assim como na teologia do Antigo Testamento, há uma diversidade de concepções acerca das características do futuro Messias e do reinado de Deus, que foi o centro da pregação de Jesus. Então, também cada evangelista vai apresentar, né, a realidade do reino de Deus a partir das suas comunidades de fé. Eu não sei se eu esqueci de perguntar se eu daria espaço para perguntas. Tem alguém aí na sala virtual que saberia dizer se abrimos espaço para uma pergunta? Quem pode falar, né? Se quem quiser fazer alguma pergunta, escrever no chat, que eu passo para a senhora. Tá? Se alguém quer interagir, perguntar, por favor. Já falei bastante. Senão eu gostaria de dar eu falei bastante, não entrei em nenhum texto bíblico. Se vocês têm a Bíblia de vocês aí, Lucas 13, vamos pegar uma parábolas do reino, né? Jesus falou tanto do reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Lucas 13, 18 a 21, são as duas pequenininhas parábolas do reino, né? Vai dizer, então Jesus perguntou, a que assemelha o reino de Deus e a que compará-lo? Com um grão de mostarda que alguém semeou em sua horta, cresceu, tornou-se árvore e os pássaros do céu foram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda, a que mais compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher esconde em 3 porções de farinha até tudo ficar levedado. Isso é Lucas narrando essas duas parábolas. Essas parábolas se encontram em Mateus 13 e também em Marcos 4. Então, só para a gente entender, né, estou aqui falando para vocês há 40 minutos que a concepção de reino de Deus, de Messias, né, no Segundo Testamento é totalmente influenciada pelo Segundo Templo, pelo pós-exílio, e que cada evangelista vai interpretar de uma forma. Se vocês tomarem essa mesma parábola na versão de Mateus, Lucas vai dizer que o grão de mostarda que o homem tomou, ele lançou no jardim. Mateus vai dizer que lançou no campo. Marcos vai dizer que lançou na terra. E isso é diferente, né? Quando Lucas fala
que semeou no jardim, Lucas está harmonizando com o seu tempo. Com o império, a dominação do Império Romano, semear, né? Semear é uma ação que o camponês faz. E qual era a situação do camponês que Lucas vê no seu tempo? Ele só tinha o jardim para semear. Então, Lucas não consegue falar que o reino de Deus está semeado no campo aberto, nem na terra. É no jardim, porque o jardim é o único espaço que o camponês tem para cultivar. Então, Lucas quer dizer que quem semeia o reino de Deus no jardim está remetendo a toda uma realidade de pequenas comunidades. O jardim é o lugar do convívio, é o lugar bonito, é o lugar de ver a presença de Deus. Então, Lucas tem diante de si as pequenas comunidades que fortalecem-se nas relações fraternas. Então, Lucas vai imaginar o grão de mostarda sendo semeado no jardim, né? O reino de Deus começa com quem está perto de nós, com quem é próximo, com quem nós temos relações, né? Já Mateus vai dizer o campo aberto, né? O reino de Deus é algo que espalha pelo campo. Então, Mateus tinha mais já essa visão, né? Que a semente, o grão de mostarda, sendo comparado com o reino de Deus, uma vez que a gente lança no campo, a semente de mostarda tinha essa característica, se espalhar por todos os lugares. Então, Mateus já imagina, né? O reino de Deus num campo enorme. Mateus vai dizer que é a menor semente, para dizer o reino de Deus começa pequenininho, mas se torna grande, tem a força de se ampliar. Lucas não vai mencionar que é uma semente pequena e nem que é uma hortaliça. Ele simplesmente vai dizer que foi no jardim e que essa semente se torna uma árvore e que aninha os pássaros dos céus. Porque Lucas, ele vê essa comunidade acolhedora, inclusiva, né? Então, é no jardim, na intimidade, que o reino de Deus é semeado. Marcos, né, vai dizer que é na terra, quer dizer, o reino é para qualquer terra, não está definido nem se é jardim, nem se é campo, é na terra, né? Porque para Marcos, a terra que acolhe a semente faz brotar o reino, né? Então, para a gente só ter um exemplo aqui, né? Um exemplo que cada evangelista apresenta o reino ao seu modo, de acordo com a sua comunidade de fé, né? Eu tinha colocado esses textos, né? Textos bíblicos, mas acho que não vamos ter tempo, né? Então, essa profunda crise no qual o povo estava mergulhado nesse longo período, né, exigiu uma minuciosa análise que sentido a configuração sociopolítico e cultural e religiosa desse povo, né, daria sentido, né? Então, essa literatura sapiencial foi muito importante, o papel dos mestres, dos sábios, né? Então, tudo isso serviu de instrumento para ressignificar a história. Então, essa sabedoria dos heróis, dos sacerdotes, reis, profetas, guerreiros, né, escribas, tudo foi coletado para alimentar a fé do povo de Deus, né? Então, os 3 evangelhos do Segundo Testamento, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muito em comum, né? No sentido de partilhar materiais, né? João vai ser um pouco diferente. João vai apresentar, né, um Messias que não realiza milagres, realiza sinais para mostrar que ele é o Filho de Deus, né? Então, o Evangelho segundo Marcos, né, foi atribuído a João Marcos, companheiros de Paulo, está lá em Atos 12, versículo 12 e 25, Atos 13, 5 a 13, Colossenses, 2 Timóteo, né? E os padres da igreja atribuem, né,
é o Evangelho de Marcos, a esse companheiro de Paulo, desde o 2º século, né, da era cristã, mas nós não encontramos no Evangelho de Marcos alguém que identifique-se como Marcos, né? Então, ele é um evangelho situado no ano 64, 67, né? Pouco depois de alguns escritos paulinos. Marcos tinha vários tipos de tradição à sua disposição, que eram os relatos orais, os ditos de Jesus, as parábolas, as controvérsias, né, os relatos das curas realizadas por Jesus. Ele conhecia a história da paixão, da morte, da ressurreição, e Marcos escreve seu relato para aprofundar a fé nos membros de sua comunidade, né? Então, o núcleo da sua teologia é o mesmo de Jesus, né? O reino de Deus. A vida de Jesus explica o que é o reino de Deus. Ele é aquele que deu a vida, né? O mestre que ensina, que cura, perdoa, forma um discipulado, oferece sua vida na cruz e ressuscitou para a vida eterna. Então, o Segundo Testamento, ele nasce da catequese, né? Catequese oral que se torna escrita. Então, o Evangelho segundo Mateus, originalmente, contém uma parte que foi escrita em aramaico, mas que nós não temos mais, né? Depois, porque parte da sua comunidade falava o aramaico, depois foi traduzido para o grego, porque os judeus estavam, né? Os cristãos estavam espalhados no mundo helênico, tinha que dominar o grego, né? Então, o autor também não se identifica com Mateus, como nós sabemos que é de Mateus. Isso foi atribuído, né, ao apóstolo Mateus, já no ano 125 depois de escritos, de Jesus Cristo, pelos padres da igreja, né? E foi concluído mais ou menos por volta de 64, 69, então muito próximo da destruição do segundo templo. Então, o evangelista, ele é fiel a todas as tradições que recebeu de Jesus Cristo. Ele tem como finalidade, né, escrever o seu evangelho para instruir, exortar os membros de sua comunidade, fortalecer o discipulado missionário instituído por Jesus, né? Então, ele teve todo um cuidado de reunir um importante ensinamento catequético nos capítulos 5 e 7, que são todos os discursos de Jesus, as parábolas, o juízo final, que está em linguagem apocalíptica, né? A paixão, a morte e ressurreição de Jesus. E o Evangelho segundo Lucas, né, também foi atribuído ao evangelista pelos santos padres. Ele apenas, né, ele é o autor do terceiro evangelho, e é o único que escreveu o relato da igreja primitiva, né? Foi discípulo de Paulo e escreve por volta da destruição do templo, né? Então, a teologia lucana, acerca da restauração das esperanças messiânicas, coloca-se na perspectiva da realização das profecias, e Jesus se cumpriu todas as escrituras, né? Por isso que Jesus, lá em Lucas 4, né, o discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré, vai se dizer, depois que ele proclama o texto de Isaías, ele vai dizer, hoje se cumpriu as escrituras. Então, Lucas vê em Jesus, né, o Messias, que cumpre tudo aquilo que havia sido dito, sido anunciado, sendo prometido por Deus no Primeiro Testamento, né? Então, a narrativa da apresentação de Jesus no templo, o Simeão vai dizer que agora ele pode morrer porque ele viu a salvação, ele reconhece em Jesus, né? Então, ele, movido pelo Espírito Santo, também vê a profecia, né, ser cumprida sobre a salvação de Israel, quando ele diz, hoje meus olhos viram a salvação. Então, o Segundo Testamento, ele é, né, o cumprimento, para os evangelistas, ele é o cumprimento de todas as escrituras. E tem muitas outras coisas que eu posso dizer aqui do Segundo Testamento, mas eu gostaria de dar um espaço de reação para vocês, né? Depois de tudo que vocês ouviram. Não sei se alguém pode mediar alguma pergunta. Irmã Isabel, tem uma colocação aqui do Reginaldo Lopes, ele é lá de Salto, ele coloca assim, com relação à espera do Salvador, é possível que algumas famílias
preparavam suas filhas? Cortou um pouco a sua fala. É possível que algumas famílias preparavam suas filhas em relação à chegada do Salvador, para ser a mãe do Salvador, ou não ter relação? Se as mães já Claro que tinha, né? E por isso que Maria, claro, o texto da Anunciação é muito bonito, muito poético, mas por que Maria diz sim ao anjo? Porque ela, como seu povo, esperava o Salvador, né? Então, essa expectativa que ele nasceria de alguém, da família, do povo escolhido, essa crença era muito forte, né? Por isso que José acaba entendendo o que acontece com Maria, né? Então, todos os relatos da infância de Jesus vão se culminando para mostrar que, de fato, né, essa esperança de alguém especial, do enviado de Deus, vai se tornando evidente para aqueles que estão próximos de Jesus e que têm relação com ele. Senão, não teriam acolhido, né? José teria deixado Maria ser apedrejada, não teria mudado de opinião, Maria não teria dito sim ao anjo, né? Então, essas esperanças messiânicas de que Deus iria intervir e enviar alguém era muito forte, né? Todo judeu piedoso aguardava por isso. Por isso que os discípulos de Jesus também conseguiram ver nele, quando João Batista manda os seus discípulos perguntar para Jesus, é você ou é o outro? E que Jesus diz para João Batista? Aquilo que estava nas profecias. Olha, Jesus vai dizer para os discípulos de João, vão a João e digam, os cegos estão vendo, os coxos são curados e a todos é anunciada a boa nova. Então, esses são os sinais de que o Messias chegou. E estes sinais estavam nas Escrituras. Então, é pelo conhecimento das Escrituras que os que seguem Jesus conseguem ver nele que, de fato, aquilo que ele faz é o que as Escrituras previam. O Deus misericordioso, o Deus conosco, o Deus que acolhe os abandonados, né? Porque o reino de Deus é Deus governando, é Deus tomando conta do seu povo. E Jesus fez muito bem a sua missão. Então, aqueles que viram em Jesus o cumprimento das Escrituras, souberam ler as Escrituras e interpretá-las corretamente. Que, de fato, Jesus não veio mudar a lei nem um pingo. Tudo aquilo que dizia a respeito do Messias, ele cumpriu na plenitude. Mais alguma outra questão? Tem uma colocação do Carliston, só um minutinho. O Carliston Oliveira, ele coloca assim, já não é de hoje que ouço falar do Evangelho de Marcos. Tem alguma particularidade a mais que os outros? Ou é porque ele foi discípulo de Pedro? Tenho esta curiosidade. O Evangelho de Marcos é o mais curto, né? É considerado o primeiro, é a fonte para os outros, é o essencial, né? Marcos não descreve a infância de Jesus, não tem, então, uma das particularidades de Marcos, ele não apresenta a infância, os acontecimentos da infância, né? Ele já logo apresenta João Batista já apresentando Jesus, porque para Marcos o essencial era isso, vocês querem seguir Jesus? Jesus é esse, né? Que pregou isso, morreu na cruz, ressuscitou e nos envia em missão. Então, é do discípulo corajoso, né? Marcos é aquele que espera que o discípulo seja corajoso. Mas é considerado, né, o Evangelho de Marcos é extremamente importante, porque os outros se fundamentaram nas suas tradições escritas para pesquisar sobre Jesus, né? Por exemplo, Lucas, ele toma o Evangelho de Marcos, mas ele vai adiante. Ele vai interrogar as testemunhas oculares,
as pessoas que conviveram com Jesus, para relatar mais coisas, mais parábolas, né? Mas ele é um evangelho extremamente importante, o Evangelho de Marcos. Então, uma das características, ele não tem os relatos da infância, mas ele foi extremamente importante para o Segundo Testamento. Tem mais uma colocação do próprio Carlston também. Obrigada, Carlston, pela contribuição. O Evangelho de Mateus tinha todo em aramaico ou somente alguns textos? Alguns textos. Porque, assim, nós não podemos imaginar que os evangelistas, né, sentaram e escreveram o seu evangelho todo de uma vez. Não, a catequese, né, a atualização das escrituras a partir da ressurreição de Jesus, ela foi sendo feita aos poucos, né? Se hoje, que temos computadores, não é fácil escrever 28 capítulos, imagina naquele tempo. A produção literária, ela era muito lenta. Até mesmo porque preparar os couros para os pergaminhos, né, ou os papiros, não era qualquer pessoa que conseguia, né, exigia um preparo profissional para preparar esse material, né? Por isso que esse material era, sobretudo o couro, era resistente às tintas, à forma de escrever. Então, toda essa dificuldade era todo um trabalho artesanal que não era naquela sociedade qualquer pessoa que dominava um bom grego com uma boa gramática, como estavam os textos, né? Então, parte de Mateus foi escrita em aramaico, mas como eram, né, materiais orgânicos, hoje nós não temos mais as cópias originais, nós temos cópias de cópias do 3º e 4º séculos, né? Mas, e por que foi traduzido do aramaico por grego? Porque nas comunidades, né, com a influência, como nós colocamos, a dominação estrangeira, impôs também a sua língua, impôs a sua cultura. Então, os judeus tiveram que dominar o grego. E por isso acabou sendo traduzido no grego. Mais alguma outra questão? A Marli Oliveira. Obrigada, Marli, pela contribuição. É possível que alguém que vive neste tempo presente seja inspirado por Deus para dar continuidade às cartas paulinas? As Sagradas Escrituras são continuamente atualizadas, né, na nossa igreja pela reflexão teológica, né? O Papa Francisco tem belíssimas catequeses. O que o Papa Francisco faz hoje, se não interpretar e atualizar as Escrituras com uma linguagem atualizando para a nossa realidade de hoje? Mas, sobretudo, gente, é na comunidade. Nós começamos o encontro de hoje fazendo uma leitura orante. A leitura orante em grupo, o estudo da Bíblia em comunidade, o Espírito Santo continua atuando em nós, né? Enquanto que a escritura escrita terminou com o livro do Apocalipse, mas a atualização catequética é contínua na igreja. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o magistério da igreja, né? Então, toda a reflexão teológica dos documentos da igreja são atualizações para nós hoje, são a continuidade de Paulo, né? Os nossos documentos orientativos da igreja são os sucessores dos apóstolos nos falando hoje. Por isso que nós devemos acatar os documentos do magistério. Porque Deus fala na igreja. O Espírito Santo acompanha a igreja, acompanha cada batizado. Então, a palavra de Deus é um livro que nasceu da vivência comunitária, e a comunidade é, por excelência, o lugar de estudo, de atualização e de continuidade, né, das Escrituras na nossa vida hoje e sempre. Obrigada, Celina. A Celina pergunta assim: os evangelistas tinham contato uns com os outros? Trocavam ideias ao escreverem os evangelhos? Olha,
a interação das pessoas não era tão fácil naquele tempo, né? Provavelmente cada evangelista estava numa região diferente da outra, comunidades diferentes, né? Nos parece que o Evangelho de Mateus era o mais próximo da comunidade mãe de Jerusalém. Mas Lucas escreve o Evangelho fora da Palestina. Marcos, nós não sabemos, mas provavelmente estava na Palestina, mas não na Judéia, né? Então, João, na região de Cafarnaum, entre Samaria, né? Então, provavelmente, eles escreveram em contexto, em comunidades totalmente diferentes. Agora, o que nós podemos dizer, sim, que esses pergaminhos e essas cópias circulavam na igreja. Isso é verdade, né? Que o escrito, isso não só os evangelhos, as cartas paulinas, Paulo endereçava uma carta para uma determinada comunidade, mas aquela comunidade depois passava o ensinamento para outra. Então, os escritos, os rolos, as cópias dos rolos, dos pergaminhos, isso sim circulava na igreja. Obrigada, Roseli. Se possível, gostaria de saber um pouco do Apocalipse. Por que se fala o Apocalipse finais dos tempos? Isso. Bom, Apocalipse mereceria um curso só para isso, né? Mas os fins dos tempos do Apocalipse eram os fins do tempo do tormento, né? Assim como a chegada do Messias era o fim do tempo da espera, mas era um novo tempo, né? Então, o Apocalipse, ele quer falar dos tempos de tribulações que está chegando ao fim, né? Por isso que lá, se você tiver paciência de ler o Apocalipse inteiro e chegar lá no capítulo 21 e 22, vai falar da Nova Jerusalém, que passou, o sofrimento passou e Deus está habitando no meio do povo, na Nova Jerusalém, né? Habitada por Deus com o seu povo. Então, é o fim do sofrimento, né? Que é dessas tribulações que o povo estava passando. Em linhas gerais, é isso. Mas é um livro muito belo que merece, né, vocês catequistas conhecerem bem, né? Quiserem me convidar para um curso de Apocalipse, me coloco à disposição. Está sendo minha área de pesquisa no meu doutorado. Minha grande paixão é o Apocalipse, é o livro da esperança, né? O tormento passa e Deus vem morar no meio de nós. Padre Erickson, está aí? Padre Erickson? Olá, Maristela. Olá, irmã. Olá, catequistas. Encerrei a missa há pouco. Estava acompanhando também algumas perguntas. Então, agradeço a irmã, agradeço a Maristela, todos que estão conectados também. Isso. Então, acho que nós estamos chegando no final, né? Foi me dito que era o máximo 1h20. Vocês já estão cansados, né? E amanhã a gente se encontra de novo. Então, eu vou trabalhar com vocês um pouco os escritos paulinos, com um ênfase à carta de São Paulo aos Gálatas, que é o tema do mês da Bíblia de 2021, né? Uma carta belíssima de Paulo, né? Então nós vamos, isso, então amanhã nós vamos entrar mais, hoje, como era o Segundo Testamento, era um tema muito amplo, eu quase não entrei com vocês em textos bíblicos, amanhã nós vamos ter um pouquinho mais de tempo de entrar em alguns textos específicos de Gálatas. Muito bem, irmã, a gente agradece em nome da comissão, né, em nome do Padre Erickson, do Seminarista Rodolfo, meu, da Conceição, em nome de toda a Diocese de Jundiaí, né, obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, essa bela noite de formação, né? A catequista precisa se formar sempre. Amanhã, então, a senhora vai falar sobre o tema do mês da Bíblia, é muito importante que os catequistas conheçam, né? O mês da Bíblia, o tema que nós vamos trabalhar, que é o livro de Carta aos Gálatas, certo?
Um aviso aqui para os nossos catequistas, da nossa escola catequética, né, momento de formação, para quem ainda não participou da nossa escola catequética, são 2 anos de formação, sendo semestral, né, são módulos semestrais, inscrições estão abertas lá no site da Diocese, é só entrar no site lá, depois eu vou disparar nos grupos o link para vocês fazerem as inscrições. Amanhã, então, é a 4ª noite, contamos com a presença de todos vocês, né, a irmã aqui com a gente novamente amanhã, para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa semana da catequese. Está sendo uma bênção, né, os catequistas precisam. Padre Erickson, encerra para a gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Camilo de Leles, pela intercessão de Maria Santíssima, desça sobre vós, vossos catequizandos, sonhos e projetos, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, viu? Obrigado por participarem de mais essa noite. Obrigado, irmã Isabel. Nos vemos, então, amanhã. Isso, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Um grande abraço. Abraços.